Gravação. Pronto. Já estamos gravando aqui, tá? Eu vou... Então, oficialmente, pessoal, boa noite a todos. Hoje é a nossa última aula da disciplina. Estamos chegando na 8ª semana de aula, né? E eu preparei para vocês hoje, na verdade, uma compilação de tudo que aconteceu com a gente ao longo do semestre, do bloco A, né? Eu preparei uma organização com alguns dados referentes às coisas que nós fizemos, com todas as atividades, né? Dados referentes à nossa disciplina, certo? Então eu trouxe para a gente fazer um fechamento. A proposta da disciplina era dar a vocês, né, uma experiência em programação de ensino com um curso planejado com base na programação de ensino. Então, eu fiz uma apresentação do que seria a disciplina no primeiro dia de aula. Hoje, no último dia, eu vou fazer uma apresentação do que foi a disciplina, ok? Eu queria que vocês ficassem muito à vontade. Eu preparei uma aula pensando em ir mais ou menos até umas 8h30. Mas se a gente precisar ficar um pouco mais, a depender do interesse de vocês, a gente pode estender sem problema nenhum. Mas eu queria que vocês ficassem bem à vontade para a gente conversar sobre esses dados, né? Escreve aí para mim, por favor, nos comentários, ou pode falar se sentirem à vontade, quem de vocês já terminou o curso. Eu dei um prazo, se não fecharem antes, né, a plataforma do AVA, amanhã até meio-dia eu aceito sem nenhum tipo de penalidade, né? Sem nenhum tipo de prejuízo na nota, né? Todos vocês já terminaram? Já terminei. Para mim só falta o último texto, ok. Eu não consegui tempo para começar a unidade 6. Entendi, falta 6 então. Certo. Então, praticamente, falta o fórum da última unidade, já terminei, perfeito. Inglês complica, complica mesmo. Mas é um texto bem legal, assim. É um texto, na verdade, de 2 autores que são super importantes para a psicologia. O Skinner e o Rogers. O Skinner é o proponente, né, do behaviorismo radical, que é basicamente quem está fundamentando a nossa disciplina. Tá? Basicamente, tudo que a gente está fazendo, tudo que orientou a minha conduta, né, planejando as atividades, vem da discussão que o Skinner propõe. E o Rogers é um humanista, psicólogo humanista, pai da terapia, talvez a gente pode dizer assim, que tem um olhar um pouco diferente do Skinner, e é um debate entre os dois. Essa que é a parte mais legal. Então, eu achei que valeria a pena colocar esse debate para vocês lerem por causa do peso, né, desses autores. E, claro, tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo sobre ensino, né? Bom, então, quem não está terminando, está quase terminando. Então, eu imagino que... Bom, vocês já pegaram todas as atividades, né? Não vai ter nenhuma grande novidade, a não ser a novidade da própria atividade que vocês ainda têm que fazer, né? Mas... De todo modo, vamos lá. Eu vou colocar aqui os slides, certo? Esse primeiro slide só com a... O que é isso? Todo mundo está vendo aí? O que é isso aqui? Não te ouço, Júlio. Eu vi que você falou, mas não te ouvi. Estava no mudo. Eu estou vendo só a tela do PowerPoint, não o slide em si. Como assim? Não está compartilhando o slide, está compartilhando ainda a tela do PowerPoint. Você clicou para apresentar o slide, né? Só que para mim ainda estou vendo a tela do PowerPoint. Está escrito Psicologia da Aprendizagem 1, aprendizagem? Está escrito isso, sim. Na verdade, eu ainda estou vendo a tela do PowerPoint mesmo, aquela com o menu com o menu do PowerPoint. Entendi. Bom, eu acho que não é um problema. Aí?
Sim. Tá. Porque aqui para mim eu já compartilhei, né? Já coloquei no modo de apresentação. Então não sei o que houve aí. Bom, pessoal, vamos lá. Então, algumas informações gerais que eu já apresentei para vocês. Uma outra coisa, eu não estou tendo acesso ao chat por aqui. Então, se alguém escrever pelo chat, eu acho que não aparece para mim. Então, eu sugiro que vocês... alguém já escreveu alguma coisa aqui, eu acho. Cadê? Chat. Ótimo, consigo colocar ele aqui. Ótimo. Tá como se tivesse travado aqui, a Bárbara disse. Bom, vocês conseguem ver aí sobre a disciplina, um slide com esse nome? Com esse título? Não. Não? Não. Então, vou fazer uma outra coisa. Eu vou parar de compartilhar a tela, parar de compartilhar. E compartilhar a tela. E agora? Agora sim. Agora é o slide. Então, deixa eu voltar aqui para o chat. Parar, levante a mão, mudar, cadê o chat? Achei. Ótimo, que eu deixo aqui no cantinho. Ótimo. Certo, então todo mundo agora está vendo o slide sobre a disciplina. Manda sim, ótimo. Ótimo, Felipe. Bom, esses primeiros slides eu já mostrei para vocês no primeiro dia de aula, não tem nenhuma novidade, né? Porque são informações de ementa, de plano, né? Então, a gente começou, nossa primeira aula foi dia 31/8, que foi no primeiro dia do bloco A, e se encerra hoje no último dia, exatamente no último dia do bloco A, 26 de outubro. Uma disciplina toda feita na modalidade remota, com a fundamentação na área chamada Programação de Ensino, que agora vocês já viram do que se trata, né? No início da aula era uma novidade, mas agora vocês já viram do que se trata. Objetivos. O que está aqui em objetivos, pessoal, não foi eu que coloquei. Isso já vem da disciplina, já vem com a ementa. Eu tenho que montar o curso com base nesses objetivos. Então, eles não foram exatamente montados com base na programação de ensino. Mas os objetivos específicos, que é o próximo slide, aí sim fui eu que fiz, dentro daquele formato que eu pedi para vocês na unidade 4. Né? Quando eu pedi para vocês avaliarem um plano de ensino e descreverem os comportamentos objetivos, certo? Então, os objetivos, como colocado na ementa, são avaliar condições de ensino que levem à aprendizagem relevante, eficaz e gratificante por parte dos aprendizes. Objetivo 2, maximizar para si condições favorecedoras de aprendizagem, como forma de garantir capacitação permanente como profissional de nível superior. E 3, definir objetivos comportamentais para o ensino. Então, eu recebi isso e comecei a montar o curso com base nessas informações. Os objetivos específicos, sim, fui eu que montei, tá? Então, eu esperava que no fim do curso, quando eu montei o curso, eu esperava que vocês, no fim do curso, pudessem definir a aprendizagem do ponto de vista da análise do comportamento. Então, eu espero que vocês sejam capazes hoje de definir, de dizer o que é aprendizagem de um ponto de vista da análise do comportamento, ok? Aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês para liberar o curso, o que é aprendizagem, foi uma medida de linha de base para a gente comparar com as afirmações
com as colocações seguintes de vocês, né? Mas vocês escreveram lá com base no ponto de vista da vida de vocês, de como vocês aprenderam ao longo da vida de vocês, mas hoje eu espero que, se eu perguntar para vocês, defina a aprendizagem do ponto de vista da análise do comportamento, vocês vão fazer uma resposta diferente daquelas que vocês deram para o começo do curso, né? Segundo objetivo, descrever características da instrução programada, do PSI, que é o Personalized System of Instruction, e da programação de ensino, enquanto campos teóricos e tecnológicos. Então, eu espero que vocês saibam falar sobre cada um desses 3 campos: a instrução programada, o PSI e a programação de ensino. E eu também espero que vocês saibam debater aspectos éticos e morais acerca da aplicação de técnicas comportamentais ao ensino de comportamento no contexto da educação, certo? Então, eu espero que vocês hoje sejam capazes de fazer essas 3 coisas. Certo, pessoal? Até aqui. O que vocês fizeram ao longo do curso está mais ou menos organizado dessa maneira. Nós tivemos um total de 6 unidades. A unidade 1 com 4 atividades, que incluíam aqui leitura, perguntas de múltipla escolha, se não me engano, e fórum. A unidade 2 eram 5 atividades. A unidade 3 também 5 atividades. A unidade 4, 3 atividades. A unidade 5 e a unidade 6, 2 atividades cada. E no total, quem já concluiu o curso fez um total de 21 atividades, incluindo leitura, incluindo perguntas de múltipla escolha, perguntas abertas, fórum, o que mais? O que seria o equivalente a ligar colunas, né? Lacunas, bom, entre outras atividades. Então, vocês tiveram algumas atividades relativamente diversificadas. E aula, claro, a gente teve 3 momentos de aula com conteúdo e alguns momentos de tutoria, certo? Então, essas são as atividades que vocês tiveram, certo? Então, fórum, múltipla escolha, leitura, coluna, ligue dissertativa, aula, tutoria, pelo menos 7 tipos de atividades diferentes vocês tiveram aí ao longo do curso, né? Vamos lá. Aqui eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês número de atividades que vocês fizeram, mas só com as atividades obrigatórias, né? Algumas contam para pontuação, certo? Então, todas aquelas 21 atividades, elas vão ser usadas para a avaliação de vocês, para a nota final de vocês, elas vão compor, certo? Então, quem concluiu todas as atividades está com 10, e vocês só não tiram 10 se vocês não concluírem toda a atividade até amanhã ao meio-dia, ok? Então, aqui está um pouco o gráfico com as atividades feitas, no número de atividades feitas por estudante, separados aí por unidade. Então, esse conjunto aqui, primeiro, é a unidade 1, depois a unidade 2, unidade 3, 4, 5. Cada barrinha dessa é uma atividade, e essa barra cinza mais alta é total de atividades por unidade. Então, resumindo, por exemplo, a unidade 1, nós tivemos um total de, sei lá, quase 30 atividades feitas, ou melhor, 30 estudantes que fizeram a atividade 1. Um pouco menos que fez atividade 2, um pouco menos ainda atividade 3, e isso foi diminuindo ao longo do curso, né? Então, isso mostra para a gente o número de pessoas que concluíram, a barra cinza mostra o número de pessoas que já concluíram o curso até hoje, no período da manhã, que foi quando eu peguei esses dados, ok? Eu acredito que agora o número está um pouco mais alto, mas eu não parei para checar, certo? Então, até hoje de manhã, nós tínhamos esse número de concluintes, que são 13 no total,
né? E mostra mais ou menos pessoas trabalhando praticamente o tempo inteiro ao longo do curso. Não muitas pessoas, mas a gente teve pessoas trabalhando nas diferentes unidades, né? Atividades não obrigatórias. Por semana, aqui é um dado um pouco diferente, ok? Aqui é semana 1, semana 2, semana 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? E aí, aqui mostra qual atividade que foi acessada por semana. Então, a gente teve, por exemplo, na primeira semana, um acesso maior de link para o WhatsApp da disciplina e orientações gerais da unidade 1, o que é compreensível porque estava todo mundo começando nesse momento, né? Mas, por exemplo, quando a gente vem aqui para a semana 8, o que a gente percebe é que tinha pessoas assistindo, acessando atividades obrigatórias das mais diferentes, né? Então, desde gente acessando o link para o WhatsApp da disciplina, até pessoas com instruções para a unidade 3, que são das atividades não obrigatórias, a que foi mais para frente, ok? Então, também, com relação às atividades não obrigatórias, pessoas também trabalhando o tempo inteiro, mas sempre com um número reduzido, né? Então, imagina, aqui são 15 estudantes, a gente chegou, sei lá, em 10 estudantes abrindo na primeira semana o link das atividades e, sei lá, mais ou menos 8 pessoas assistindo às orientações gerais, certo? O que mostra que nem todo mundo trabalhou intensamente desde o início, né? Eu sei que algumas pessoas se organizaram, sempre fui conversando com alguns de vocês, né, ao longo do curso, algumas pessoas se organizaram para trabalhar um dia por semana. Então, algumas pessoas foram gradualmente ao longo das semanas trabalhando um pouco, e eu sei também que alguns de vocês deixaram mais para o final. Então, algumas pessoas começaram na última semana, nas 2 últimas semanas, certo? Que mais? Aqui. Não, peraí, deixa eu só checar porque eu acho que eu pulei alguma coisa. Não. Ok. Ah, sim. Aqui cada barra é uma semana, né? Então, na semana 1, esse tanto de pessoas trabalhando, um pouquinho na unidade 1. Na semana 2, mais pessoas trabalharam na unidade 1. Depois um pouco menos, depois pouquinha gente, talvez 1 ou 2 pessoas na unidade 1. Depois, ok? Mais pessoas na semana 5, verdinho 6, 7 e 8. Tá? Então, na unidade 2, poucas pessoas fizeram a unidade 2 na semana 1. As pessoas geralmente começaram a trabalhar a partir da semana 2, na unidade 2. E aí, né, à medida que o tempo foi passando, a gente percebe que as unidades mais para frente vão chegando, né? Então, quem começou a unidade 2 começou na semana 2, os primeiros a fazerem a unidade 3 na semana 3, quem começou a unidade 4 já foi na semana 5, a unidade 3 parece que foi que deu mais trabalho, talvez. A unidade 5 na semana 6 e a unidade 6 na semana 7. Quem começou na semana 7. Que é isso, assim, quem foi trabalhando um pouquinho toda semana foi fazendo exatamente isso, assim, acompanhando um a um. Aqui a gente já passou. Aqui, pessoal, são alguns dados sobre o fórum. Essas outras atividades obrigatórias e não obrigatórias, aqui também inclui o fórum. Tá? Geralmente, bom, aqui também inclui o fórum, mas aqui eu estou só avaliando a conclusão da atividade, ok? Quando é que a atividade foi concluída, certo? Então, só para vocês acompanharem o processo de trabalho
de vocês, né, enquanto uma turma, ao longo das semanas, das unidades, e por aí vai. Agora, eu queria chamar a atenção mais para o fórum. Por quê? O fórum traz algumas informações bem específicas e bem interessantes. Qual que é a ideia do fórum? Bom, a ideia antes, né, a ideia das atividades de leitura, de lacuna, é que vocês aprendessem alguns conteúdos. A ideia do fórum, o fórum foi usado para vocês registrarem o conhecimento de vocês, para vocês escreverem sobre o que vocês aprenderam, para vocês apresentarem o conteúdo, para vocês emitirem uma resposta mais ativa a partir do conteúdo que vocês acabaram de ver. Ok? Então, para mim, o fórum é o que mais mostra a aprendizagem de vocês. E não só a aprendizagem, como também algumas questões sobre postura de independência, né? Porque esse é um curso que exige uma resposta ativa de vocês. Então, o fórum mostra também um pouco do engajamento de vocês nas atividades da disciplina. E eu confesso que eu fiquei feliz com o resultado que eu vi. Okay? Então, por exemplo, a primeira atividade de fórum que vocês fizeram foi aquela inicial para liberar a unidade 1. Então, tinha lá uma perguntinha, o que é aprendizagem, e vocês respondiam e imediatamente já liberava a unidade 1 para vocês começarem o curso. Nessa atividade, o que é aprendizagem? No fórum, o que é aprendizagem? Nós tivemos um total de 140 visualizações. Nós somos um total de 36 usuários, ok? Nossa turma começou com 37, mas um trancou no meio do curso. Então, a gente tem uma média, se a minha matemática não estiver ruim, na verdade, a matemática do Excel, vou jogar a culpa para eles se tiver algum problema, nós tivemos uma média de 3,9 visualizações por usuário. O que significa? O que significa que vocês não só responderam, mas que vocês também acompanharam pelo menos outras 2,9 vezes, sei lá, quase 3 vezes, as respostas dos colegas de vocês. Isso confere, pessoal, com o que vocês fizeram? Vocês checaram o fórum outras vezes? Responde para mim, por favor. Sim. Sim, principalmente na hora de responder, eu usava bastante ele. Eu lia um pouco dos comentários anteriores para embasar a resposta minha. Entendi. Então, não só para você escrever... desculpa, não, você, no seu caso específico, você viu antes de escrever, né? Depois que você escreveu, você não checava tanto, é isso? Eu checava no começo e respondia. Isso no começo. Conforme foi passando, que os fóruns começaram a ficar, inclusive, mais complexos, que a gente tinha também que comentar, então, o que eu fazia? Eu checava umas primeiras respostas, respondia a minha resposta, e depois, com base no que eu respondi, no que eu já tinha visto de outras respostas, eu comentava outras respostas. Entendi, porque algumas vocês tinham que fazer 2, 3 participações, Isso. né? Eu checava depois também, legal. É legal, porque, ó, essa foi na primeira resposta, né? No primeiro fórum. Mas, por exemplo, na unidade 5, nós tivemos uma média de 30 visualizações por usuário, que é uma média super grande. Então, imagina, você entrar... foi a Amanda, né, que falou de acompanhar por e-mail. Eu não sei se isso entra nessa estatística, porque eu também via por e-mail, mas eu não lembro não sei se isso entra na estatística ou só se conta quando vocês entram pelo AVA. Eu não tenho certeza, né? De todo modo, eu acho um número expressivo, né? Então, por exemplo, na unidade 1 nós tivemos 19, eu vou arredondar mais porcamente, pegando só o número antes da vírgula, tá? Então, por exemplo, unidade 1, 19 visualizações, né, em média, para 30 usuários. Unidade 2, 15 visualizações para 27, unidade 3, 19 para 26,
Unidade 4, 13 para 20 usuários. Unidade 5, 30 para 17. Unidade 6, 18 para 17 usuários. Isso, para mim, eu penso várias coisas. Eu não sei exatamente como vocês interpretam esses dados, mas, para mim, mostra que vocês acompanharam o fórum. Não sei se vocês estavam preocupados com o que iam escrever, não sei se isso gerou ansiedade em vocês. Eu, se fosse aluno do curso, pelo menos nos primeiros fóruns, eu acho que eu ficaria um pouco mais ansioso. Depois eu acho que melhoraria um pouco, mas, ao mesmo tempo, o fórum está ficando mais complexo, né? Desde uma fala mais livre até uma fala mais reflexiva, né? Mais crítica. Então, eu achei legal. Assim. Isso para mim, mostra um engajamento legal de vocês nas atividades do fórum, né? Desculpa, estou recebendo uma ligação aqui. Pronto. Bom, deixa eu passar. Estou me enrolando porque eu estou vendo que a Amanda está escrevendo, mas daqui a pouco eu volto. Já escreveu. Achei que o fórum foi a atividade que mais aproveitei e aprendi. Gostei bastante. Que legal, Amanda. Valeu o feedback. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado porque eu deixei o fórum muito livre. Eu até entrei em alguns momentos, fiz mais ou menos uma vez por semana, eu entrei, fiz alguns comentários, tentei participar da discussão, mas eu deixei muito livre, né? Então eu fiquei um pouco preocupado. No início até a gente teve alguns probleminhas lá, daqui a pouco a gente comenta isso um pouco, mas eu confesso que eu gostei muito também do resultado que eu vi no fórum. Eu achei que deu uma discussão muito variada e com assuntos assim muito diferentes. Eu particularmente gostei muito. Isso aqui, tópicos e resposta e número de views. Por unidade. Tá, então nós temos aqui o azulzinho. Número de tópicos criados. O laranjinha são o número de resposta aos tópicos. E o cinza, número de visualizações. E aqui, média por estudante, se não me engano. Né? Então, a atividade que gerou maior número de visualizações foi a unidade 1, mas também foi a atividade com maior número de concluintes, né? A gente teve mais pessoas que fizeram. E a unidade 4 foi a unidade com menor número de visualizações. Talvez pelo número de concluintes, né? E aí 5 e 6, eu acho que também tem relação com o número de participações que eu exigi, né? Porque nos outros eram 2 comentários e aqui no 5 e 6 passou a ser 3 comentários, né? Então, e 6, poucas pessoas chegaram até lá. Média, tá, acho que não muda tanto agora para a gente. O que mais nós temos aqui? Palavras e caracteres. Também um outro dado bem legal. Opa! Azul são números de palavras que vocês usaram e o laranja são números de caracteres. A unidade 5 e 6 foram as únicas atividades de fórum que eu exigi número de palavras, né? 350 palavras, que daria mais ou menos, em 3 participações, mais ou menos uma lauda, uma página, né? Então, por exemplo, quanto na unidade, essa primeira, né? O que é aprendizagem? As falas eram bem pontuais. As respostas têm geralmente 30 palavras, 50 palavras. Acho que só uma pessoa que escreveu mais, que deu
mais ou menos 300, 350 palavras, mas, no geral, a maior parte das respostas de vocês girava ali em torno de 30, 50 palavras, que dava mais ou menos 2, 3, 5 linhas, né? Não fugiu muito disso. Não é nenhum problema, eu deixei livre, eu queria ver mesmo o conteúdo que vocês iam trazer, né? Da unidade 1 a 4, a única exigência eram 2 participações, e aí teve de tudo, assim, pessoas que escreviam mais, pessoas que escreviam menos, pessoas que tentaram, de certa forma até conseguiram, porque eu não mandei voltar, mas pessoas que conseguiram burlar o sistema. Então, as primeiras participações eram do tipo, liberando a atividade 2, 1, 2, 3, ok, sabe? Coisas desse tipo, que eram comentários aleatórios, que não tinha nada a ver com a disciplina. Mas também apareceram discussões bem legais, bem com textos grandes, mas a gente pode dizer aí que o número de palavras girou em torno de por unidade, 200 palavras talvez, né? 200 palavras e, sei lá, 2.000 caracteres, né? O caractere. Certo? Então, ó, número de palavras, mais ou menos, é isso que mostra, que para o usuário, né, aqui a gente deve ter alguma coisa em torno de 50 palavras e 250 caracteres, talvez. Na unidade 1, a gente já pula aqui para 100 palavras e quase 600 caracteres, né, que se mantém ao longo das unidades 2, 3 e 4. E, no final, unidade 5 e 6. Isso aqui eu achei muito legal, porque o tanto de texto que foi escrito nas últimas unidades, principalmente a unidade 6, que foi com o maior número de caracteres, então palavras maiores, eu imagino, né, porque a gente não tem tantas palavras, né, a gente tem menos palavras do que... Não, mas eu acho que foi um erro de conta aqui. Eu acho que foi um erro de conta. Ignora isso aqui, eu acho que está errado. Não dá porque o total da unidade 6 é menor que a unidade 5, então não tem como a média da unidade 6 ser maior do que a unidade 5. Isso foi um erro. Pronto. Um outro errinho aqui é que não é orientações gerais, mas o que é aprendizagem. O que é aprendizagem, tá? Aqui são alguns tópicos, na verdade, as primeiras respostas que apareceram para o primeiro fórum, que é o que é aprendizagem, certo? Então, tipo de respostas que apareceram. A aprendizagem é o processo pelo qual passa o indivíduo por meio de experiências e ou processos de ensino. E este gera mudanças em seu conhecimento, comportamento, hábitos, valores e habilidades, né, que eu pulei. O ato de aprender ou obter conhecimento por meio de experiências ou processo de ensino. Então, a aprendizagem é o ato de aprender ou obter conhecimento. Esse é o primeiro aspecto que eu queria mencionar nessas primeiras respostas, que quando vocês responderam livremente sobre o que é comportamento, o que é aprendizagem, perdão, vocês fizeram menção a processos internos ao indivíduo, né? Então, que faz menção também a um processo mais passivo, né, do aluno. Então, é o ato de aprender ou obter conhecimento. Então, o aluno que vai ter o conhecimento introduzido, né? A aprendizagem é o processo de adquirir conhecimento, né? A mesma coisa, do conhecimento como posse, né? Então, aprender é adquirir um conjunto de símbolos, de signos que antes eu não tinha, certo? Através de ensinamentos, experiências, seja compartilhado por terceiros,
ou adquiridos através de vivência. Então, é adquirir um conhecimento, talvez, conhecimento do tipo falar sobre alguma coisa, talvez, ou uma outra resposta, aprendizagem, em minha percepção, é o processo onde o conhecimento de diversos conceitos ou experiências prévias começam a se interligar e a correlacionar, formando assim um conhecimento novo e mais amplo. De novo, conhecimento como algo, né, que a gente adquire. Né? E o que eu tentei mostrar para vocês ao longo do curso é que aprendizagem é um processo que resulta em novos comportamentos, né? Em novas formas de ação daqueles que passaram pelo curso. Okay? Então, essa foi uma segunda diferença, uma outra questão que eu acho interessante mencionar. Então, aquilo que vocês chegaram dizendo no começo do curso e aquilo que eu esperava que vocês fossem capazes de dizer agora. Então, a aprendizagem é um processo que resulta em novos comportamentos daqueles que passam por esse processo. Então, sempre que eu leio os fóruns de vocês, eu leio com esse olhar. Assim, será que o que ele está dizendo vai nessa direção de aprendizagem como aprendizagem de comportamento e não só o conhecimento, né? Que o conhecimento se expressa por meio de comportamento, por meio de ações do aluno, e são essas ações que precisam aparecer, né? Então é isso que eu quis, esse tipo de leitura que eu quis fazer. E aí, retomando aqueles 3 objetivos que eu desenvolvi, que eu defini para a disciplina. Quero ver se eu lembro de cabeça, mas primeiro era definir a aprendizagem do ponto de vista comportamental, né, que é isso que eu estou dizendo, apontar aspectos ou apresentar aspectos do PSI, Programação de Ensino e Instrução Programada, e terceiro, definir objetivos comportamentais para o ensino. Porque são esses 3 objetivos que eu estava propondo. Então, eu espero que vocês sejam capazes de fazer essas 3 coisas. Vocês chegaram mais ou menos assim, né? Olhando de uma maneira mais pautada nos dados que a gente tem. Né? É isso que vocês chegaram falando sobre aprendizagem. E aí eu fiz uma seleção aqui, pessoal, chamei de Trend Topics. Eu peguei só as falas que tiveram maior número de respostas, ok? Então, a gente tem alguns tópicos que foram abertos, tem um comentário, mas não tem uma outra resposta, e alguns tópicos que tiveram muitos comentários. Tá? Então, eu só trouxe aqueles com maior número de comentários, ok? Então, na unidade 1, a atividade com maior número de comentários foi esse aqui, que está no cantinho esquerdo da tela. Ele chama Discussão sobre o Texto. E aí, a primeira pessoa que criou esse tópico colocou esse comentário. Poderíamos usar este espaço para dúvidas em relação a leituras do texto. E aí as pessoas foram respondendo na sequência. Pode ser, liberando a unidade 2, KK, concordo, 2 pontos e o rostinho e a boquinha. Liberando a unidade 2, liberando a unidade 2. Ok? Então, o que começou a acontecer, isso aconteceu na unidade 1 e na unidade 2. Na unidade 1, esse tópico chegou a ter 17 comentários desse tipo. Então, de 36 estudantes, né, do curso, 17 participaram desse tipo de conversa, tá? Que não era aquilo que eu esperava no curso. Eu não sei se isso tem relação com a liberdade que eu dei no fórum, de certa maneira foi até vago, né? Eu não deixei nenhum tipo de orientação, só simplesmente abri o fórum. E aí, quando isso aconteceu, eu mudei a descrição e coloquei
alguma coisa do tipo. E eu descrevi mais do que eu esperava, né? Então, aponte aspectos do que você aprendeu, ou o critério de conclusão são tantas palavras ou tantos comentários. Eu descrevi melhor o que eu esperava, então isso diminuiu. Mas o segundo comentário, com maior... Desculpa. O segundo tópico aberto com maior número de comentários foi esse aqui, que teve um total de 9 participações, né? E aí eu trouxe esse comentário para vocês verem. Eu acredito que vocês já viram, mas a gente pode ir conversando aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo no chat. Mas era no Bruno, mas era no comecinho da disciplina também. Fiquei confuso. Sim, é isso, Bruno. Amanda, no começo eu fiquei um pouco perdido de como utilizar o fórum, mas depois consegui isso. É isso, eu acho que eu também estava um pouco perdido, porque eu simplesmente abri o fórum, né? Eu imaginava o que eu queria que vocês fizessem, mas eu acho que eu não fui muito claro na instrução lá, no pedido do que eu gostaria que vocês fizessem, né? Eu acho que é um pouco daquela questão de que estava todo mundo aprendendo a fazer isso, né? Então, eu faço a minha meia-culpa. Eu acho que eu colaborei com essa confusão do início, assim, porque eu também estava confuso, né? E aí, muitas coisas eu fui consertando, deu um trabalhão ter que fazer tudo isso, mas à medida que vocês iam avançando no curso e dando os feedbacks se deu certo, se deu errado, aí eu ia corrigindo para deixar a coisa mais dinâmica, e eu acho que deu certo, né? Eu acho que deu certo. Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp para parar de chegar coisas. Bom, então, aí o comentário com maior número de participações foi esse aqui. A educação, além de ser... A unidade 1, só para relembrar, é aquela em que nós usamos aquele texto processo, ensino-aprendizagem, interação entre 2 processos, talvez. E aí o comentário é esse. A educação, além de seu papel de formação do indivíduo, deve ter, segundo Paulo Freire, uma função social. Na minha opinião, o ensino deve levar em conta as 2 culturas atuais, a científica e a humanista. A educação deve capacitar as pessoas a lidarem com sua realidade concreta e não apenas com noções abstratas desligadas de seu mundo concreto. Um processo de humanização está relacionado à capacidade de um indivíduo interagir com seu meio, e para essa interação ser efetiva na sociedade de informação e tecnológica atual, a educação deve desenvolver na pessoa as capacidades de se lidarem com essas 2 culturas. O desenvolvimento dessa capacidade pode perfeitamente constituir o que é o objetivo do ensino ou do processo de ensinar. Então, foi um comentário que trouxe assuntos novos, que não fogem do assunto do texto, mas que essa questão das 2 culturas, pelo menos eu não me lembro agora de ser discutido nesse texto em específico, mas gerou uma discussão bem legal, bem interessante sobre o que o que o professor deve ensinar numa sala de aula, né? Eu tenho vontade de salvar, eu ainda não sei, não descobri um jeito fácil de fazer isso, mas de salvar todas as discussões do fórum e ler em sequência, assim, eu acho que vai ser bem legal. Certo? Então, esse foi o tópico mais comentado da unidade 1. A unidade 2, esse foi o comentário com maior participação, e o segundo com maior participação foi um tópico parecido com esse aqui, né? Liberando atividade, unidade 3, liberando a unidade 3, liberando. O segundo tópico foi isso. Então, quem fez o primeiro liberou rapidinho a unidade 2, fez a mesma coisa e liberou a 3. Né? Mas aí a gente conversou, eu fui mudando as coisas lá e isso foi mudando de direção. Então, essa postagem teve 13 participações, e diz o seguinte: nesta unidade conseguimos observar
Uma coisa que é interessante notar aqui. São 13 postagens, mas esse texto foi feito por uma mesma pessoa, mas em 3 postagens diferentes. Certo? É como se esse texto tivesse dividido em 3 postagens. Então, das 13, 3 foi, na verdade, este texto todo que está aqui. Certo? Então, por exemplo, essas 2 primeiras frases a primeira postagem, a segunda até ativa das questões, e a terceira é por fim. Então, uma mesma pessoa escreveu esse texto em 3 postagens diferentes. Unidade 2, a instrução programada. A gente trabalhou os conceitos de máquina de ensinar e a máquina de ensinar para o Pressey e para o Skinner, principalmente. Nesta unidade, conseguimos observar a metodologia da instrução programada, juntamente à máquina de ensino, a qual possui como base o que o aluno realiza as atividades de acordo com seu tempo e seu ritmo, visto que todo o conteúdo é dividido e compacto. Né? Então, a questão dos pequenos passos, a questão da individualização do ensino entre aqui, né, e a divisão em pequenos conteúdos. Além desses aspectos indicados, também tem vantagem a utilização da IP, né, instrução programada, devido ao fato de o aluno adquirir um feedback imediato, ou seja, uma resposta, um relatório da adequação de suas respostas, o que gera no aluno um elevado grau de entusiasmo e motivação para aprender juntamente a sua participação ativa nas questões. Então, eu estou entendendo que isso é também uma descrição do que aconteceu com eles. Para a pessoa que escreveu isso, eu estou entendendo assim, porque a unidade 2 foi feita em instrução programada, né? Foi feita baseado nos princípios, ele é uma atividade de instrução programada. Então, eu estou entendendo que ele está dizendo que os feedbacks imediatos, ele saber que está acertando, que está acompanhando, gerou entusiasmo e motivação para aprender nessa pessoa que escreveu isso. Por fim, conseguimos observar que, independente do aluno rápido ou mais lento, ambos conseguem aprender profundamente o material, cada um no seu tempo e ritmo. Né? Essa é, de fato, a proposta da instrução programada. E uma coisa que é interessante é assim, a instrução programada não teve nenhum texto de base. Vocês não leram nenhum texto sobre instrução programada. Na verdade, vocês foram acompanhando o conteúdo, então eu apresentava uma informação e checava a compreensão dessa informação. E isso, no final, gerou um texto. Mas vocês não leram um texto como nas outras atividades. Então, por exemplo, na unidade 1, vocês leram um pedaço do texto e responderam umas perguntas. Depois, mais um pedaço do texto, responderam outras perguntas, depois, né, acho que um mesmo texto foi dividido em 3 ou 4 partes, e no final de cada texto eu checava a compreensão do conteúdo que eu julguei ser o principal para a disciplina. Então, tinha um texto base e tinha a verificação da compreensão do conteúdo desse texto. Na unidade de instrução programada, não tinha texto base, era só atividade. E o que essa postagem mostra é que essa pessoa, pelo menos, é uma amostra, né, um único exemplar, mas eu li todas as postagens lá e eu falo tranquilamente que isso se aplica a todos vocês, mas o fato de vocês passarem pela atividade sem leitura prévia desse conteúdo também garantiu a aprendizagem, certo? Então vocês também aprenderam pela instrução programada sem nenhum tipo de outra leitura anterior. Eu não passei nenhuma literatura, nenhum artigo, nada de texto sobre instrução programada, e essa postagem mostra que os princípios básicos da instrução programada foram compreendidas, né? Vocês perceberam isso, pessoal? Que vocês não leram nada sobre instrução programada, nem o texto, claro. A atividade era lida, mas
Vocês não leram nenhum texto sobre instrução programada e vocês aprenderam sobre instrução programada, né? Sim, gostei muito dessa atividade. Legal. Legal, Bárbara. Deu trabalho fazer, viu? Deu um bom trabalho fazer essa atividade. Que bom que vocês gostaram. Bom, unidade 3. Essa foi a atividade com o maior número de comentários, 15 no total, que é, na verdade, uma pergunta que gerou uma discussão também bem legal. Gostaria de saber, na opinião de vocês, o que acharam do PSI e os possíveis motivos que levam várias modalidades de EAD não aderirem a esse método no seu desenvolvimento, já que é algo com uma proposta muito positiva para a aprendizagem. Essa mesma pessoa que escreveu, não lembro o nome, mas eu lembro que o próximo comentário, se não os próximos 2 comentários, também foi dessa mesma pessoa. Então, nesse primeiro comentário, ele levanta a bola assim, de por que as pessoas não usam isso, já que o texto fala que é muito legal, e ele faz uma proposta de resposta. Assim, ele levanta a questão e na postagem seguinte ele mesmo faz uma reflexão legal sobre esse tema e leva na direção da divulgação desse conhecimento, né, do PSI, no caso. Mas eu acho que não só do PSI, mas a instrução programada também ele está trazendo aqui. E aí começa uma discussão nesse sentido, assim, por que não se usa, quais questões que estão influenciando e tal. E aí é uma discussão bem legal, porque trouxe o conteúdo do PSI para aplicação em dias atuais, né? A origem do PSI é década de 60, 1960, mais especificamente 68, o texto que é considerado fundador do PSI. Né? Certo. Unidade 4. Foram 2 postagens específicas que geraram 9 comentários. Dos planos de ensino citados nessa unidade, tendo em mente, imagino que isso é uma questão de grafiamento, né? Tendo em mente os comportamentos objetivos que cada um tem, quais são os mais adequados para este tipo de ensino atual? Eu confesso que eu não entendi muito essa fala, mas gerou 9 comentários, porque aí as pessoas começaram a falar sobre os objetivos que eles identificaram nos planos que eles usaram, né? Então, cada um que participou desse tópico foi colocar, eu usei o plano de tal disciplina e identifiquei tais comportamentos, né? A discussão foi nessa direção, que foi basicamente trazer para uma discussão pública, né, a resposta da atividade anterior, atividade 2 da unidade 4. Então, as respostas que foram apresentadas na atividade 2, na unidade 4, foi trazida nesse tópico, e aí as pessoas foram compartilhando, achei que deu uma discussão legal também. E aí um outro comentário também com 9 participações. Uma das questões mais marcantes nessa unidade para mim foi a compreensão de que estudar é um comportamento que pode ser aprendido, que não é inato, muito menos se desenvolve sem as condições adequadas. Esse comentário achei assim, perfeito em relação a todo o conteúdo da disciplina. Então, por exemplo, quando a gente pega aquela primeira pergunta do fórum, o que é aprendizagem? Pego as respostas e comparo com essa agora, com essa da unidade 4, já dá para checar que aquele objetivo já está sendo atendido, pelo menos em parte, né, por alguns de vocês. Então, um dos objetivos, mais especificamente, definir a aprendizagem do ponto de vista comportamental, essa é uma ótima resposta. Uma das questões mais marcantes é que estudar é aprendido. Então, já li, continuando daqui. É muito comum que achemos que estudar é um comportamento que não precisa ser aprendido,
principalmente no ambiente escolar, onde poucas vezes o ato de estudo é objetivo de... Tem um negócio também. É objeto de ensino por parte dos professores. Então, os professores não ensinam estudar. Talvez porque a gente está muito preocupado com o ensino do conteúdo, né? Então, eu preciso ler para aprender o conteúdo, mas estudar é um pouco mais do que isso, né? No ambiente universitário, muitos alunos chegam sem ter o comportamento de estudo desenvolvido. Eu confesso que foi o meu caso. Assim, eu acho que eu fui aprender a estudar quando eu tive que fazer meu TCC. Eu já estava no final do curso e aí eu tive que escrever, eu tive que sentar, tive que ler um monte de coisa. Eu acho que foi aí que eu de fato fui aprendendo a estudar, confesso. Né? O que pode ser muito prejudicial ao desenvolvimento e permanência desse aluno na universidade. Nessa perspectiva, podemos salientar a necessidade de um cuidado com o aprender a estudar, comportamento que deve ser desenvolvido desde os anos iniciais da vida escolar até a chegada na universidade. Perfeito. Então, eu não me lembro também quem foi que fez esse comentário, mas esse comentário para essa pessoa, pelo menos, me mostra que ela eu acho que uma menina, ela sabe definir a aprendizagem do ponto de vista da análise do comportamento. Né? E, claro, toda a discussão na sequência vai nessa mesma direção. Né? Vão pessoas dizendo, eu também nunca tinha me tocado disso, eu nunca tinha lido sobre isso, nunca ouvi falar, achei legal e tal. Então, alguns comentários pessoais, né? Achei legal, achei interessante, mas também dizendo sobre essa novidade, né? E a definição em termos comportamentais. Eu vejo algumas pessoas escrevendo, e aí eu dou uma enroladinha e parece que para de escrever. Não termino de escrever, não sei. Mas vamos lá. Unidade 5. Essa é uma postagem só. O que eu acho legal é que mostra o tamanho do texto, como vai mudando ao longo das unidades. Né? E a unidade 6 é ainda maior, mas a gente chega lá. Esta foi a postagem com o maior número de participação. Das 17 pessoas que chegaram até a unidade 5, 13 participaram dela. Na verdade, foram 13 participações, né? Não necessariamente de 13 pessoas diferentes. Aqui a gente já sai... Bom, como eu organizei na minha cabeça, não só na minha cabeça, mas como eu organizei toda a disciplina. A unidade 1 é uma atividade introdutória sobre conceito de ensino e conceito de aprendizagem. Unidade 2, 3 e 4. Instrução programada, PSI e programação de ensino, que são 3 campos de conhecimento ou de produção de tecnologia sobre o processo ensino-aprendizagem, que são 3 ferramentas de trabalho, E as unidades 5 e 6 são questões mais ligadas à ética. Eu quis trazer um pouco a discussão sobre valores que direcionam o olhar do professor, né? Eu quis trazer uma discussão mais ligada aos aspectos culturais e menos tecnológica. Algumas pessoas disseram que se sentiram um ratinho de laboratório. Eu até comentei lá brincando e falei que, de fato, o PSI, os 3 métodos que a gente discutiu, eles são baseados em experimentos com ratos em laboratórios, e aí eu até brinquei. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque, de fato... né, mas aí eu quis expandir, eu quis sair um pouco dessa questão mais técnica e quis cair nessa questão mais da cultura. Então, claro, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa da técnica, mas a gente precisa de técnica para... Desculpa, mas o uso da técnica produz impactos na cultura, no comportamento do indivíduo, que é parte de uma cultura. Então, a gente precisa sempre ver os efeitos que essa técnica causa. Né? Então, eu quis trazer temas mais
filosóficos, talvez, para a gente pensar o uso da técnica no ensino. Né? Então, deixa eu ler aqui a Amanda falando que uma coisa que me atrapalhou um pouco na unidade 5 foi ter que fazer um comentário no meu próprio tópico, porque criei o tópico, e aí esperei uns 3 dias para ver se alguém respondia, mas aí acabei tendo que comentar sem ninguém ter comentado, ainda para poder dar continuidade. Eu pensei sobre isso, viu, Amanda? Eu pensei nisso, assim, que as primeiras pessoas que chegarem, né, elas não iam ter muitas oportunidades de trocar, né, isso, mas é isso. De todo modo, eu achei que era válido, Eu até pensei em criar tópicos para estimular a discussão, mas eu não queria ter esse tipo de influência sobre vocês. Assim. Eu não queria direcionar tanto a discussão, eu queria que vocês direcionassem a discussão. Uma das coisas que apareceu nos tópicos anteriores, nas unidades anteriores, na verdade, né, principalmente 2, 3 e 4, é a questão da interação social nesses métodos. Então, a importância da troca, né, de conhecimento, na interação entre os colegas, entre todo mundo, para a produção de conhecimento. Eu não consegui pensar, confesso que isso talvez tenha sido uma limitação minha, mas dentro das exigências todas de não ter uma aula presencial obrigatória, eu fiquei com um pouco de dificuldade em criar um espaço de debate, de discussão, de uma maneira com vídeo, que a gente pudesse conversar e tal. Achei que isso ia ser bem difícil. Então, eu trouxe os fóruns para tentar dar um pouco esse ambiente de sala, mais a tutoria, que também gerava esse espaço, que eu achei que foi pouco usado, inclusive. Nas primeiras tutorias apareceram mais pessoas, mas na última, por exemplo, só apareceu uma pessoa. Mas aí eu não queria interferir tanto, né, criando tópicos, eu não queria direcionar, eu queria que vocês apresentassem de maneira mais espontânea aquilo que vocês aprenderam. Mas vamos ler aqui esse comentário na unidade 5, que é do texto Análise do Comportamento e Valores Humanos Positivos, do Holland. Então, através da leitura desse texto, é possível notar que ele deixa evidente que existem usos indevidos da ciência. Então, assim, esse é o primeiro aspecto. Instrução programada, PSI e programação de ensino são produtos da ciência. Okay? Ela não é a ciência em si, mas elas são produzidas pela ciência. E, obviamente, como tudo na vida, como todas as coisas criadas no mundo, eles podem ter diferentes tipos de uso. Né? Eu não gosto muito dessa ideia de neutralidade, então é muito comum a gente ler alguns textos que falam a gente, enquanto cientista, cria coisas, o uso disso não é responsabilidade nossa. Eu acho que não, eu acho que é também uma responsabilidade nossa, e é responsabilidade nossa pensar sobre o uso que as coisas que a gente produz enquanto ciência vai ganhando ao longo do tempo. Né? E é isso, então, todas essas tecnologias podem ser usadas de maneiras indevidas. E tais usos indevidos de nossa ciência são difíceis de evitar em sistemas que são estratificados, onde aqueles que estão no poder requisitam a expertise de comportamento para mudar o comportamento daqueles sem poder, para o benefício dos que estão no topo. Aí eu pego logo o professor nesse caminho, né? O professor tendo que ensinar coisas para o aluno necessariamente vai aprender comportamentos, planejados ou não, e a depender das estratégias que a gente usa e dos comportamentos que a gente ensina, a gente pode ensinar comportamentos para o benefício daqueles que estão no topo do poder, né, em detrimento das próprias pessoas. E aí, essa discussão cai num ponto que eu sempre gosto de mencionar, que é, muitas vezes, quando a gente pensa na justificativa de uma disciplina, a gente comenta
que é importante eles conhecerem alguma coisa por causa do vestibular, por causa da profissão que ele vai ter um dia na vida, e a gente acaba justificando o ensino pelas próprias etapas da vida acadêmica, né? Então, eu preciso aprender para passar de ano, para ter um currículo legal, e a gente esquece que, na verdade, a gente precisa ir para a escola para aprender coisas para a vida, né? Assim, é muito comum eu, às vezes, receber alguns planos de ensino que tem escrito exatamente isso, assim. Eu vou dar um curso com este conteúdo, porque esse é um conteúdo que cai no vestibular. E, assim, para mim, essa é uma justificativa que não faz sentido, né? Pensar que a gente, enquanto professor, vai ensinar um conteúdo porque ele cai no vestibular, de certa maneira, contribuir para esse sistema estratificado, né? Então, a gente vai incentivar o ensino para que a pessoa consiga passar no vestibular. Mas a gente não está pensando exatamente na vida dessa pessoa, né? A gente está pensando no sistema que está posto, que a gente tem que passar por ele, né? Então, aquela coisa de ensinar as pessoas a seguirem o fluxo da vida sem questionar muito, de certa maneira, é isso que a gente acaba fazendo, né? Continuando o mesmo comentário. É possível notar também no artigo um sistema estratificado no qual tem alguém com poder no topo e abaixo os empregados com salários muito menores. Mas, finalmente, o presidente tornou-se o modelo do plano de bem-estar. Ele usava seu podômetro onde quer que fosse, ele perdeu 9 quilos, aí conta, né, algumas... entretanto, na história relatada no artigo, aqueles no topo se expuseram a contingências comportamentais similares àqueles nos níveis mais baixos. O presidente também participou dos programas de bem-estar. É de se pensar quão longe teriam chegado as técnicas de interrogatório. É um exemplo, né, do texto, e ao final do artigo ele usa umas perguntas nas quais eu acho interessante essa interrogação. O sistema ao qual o programa de manejo de contingência será O sistema ao qual um programa de manejo de contingência será incorporado é estratificado? Em outras palavras, existem pessoas no topo que querem planejar um programa para pessoas dos níveis mais baixos? Por exemplo, se a gente pega o Ministério de Educação, por exemplo, que é algo que está no topo, que define o ensino de todas as pessoas do Brasil. De certa maneira, é isso que a gente está vivendo, né? O sistema estratificado com esse tipo de planejamento, né? Que vem o material, vem o conteúdo e tal. E o que as pessoas dos níveis inferiores querem? Isso é compatível ou não? Muitas vezes o que a gente vê é crítica das pessoas do nível abaixo sobre aquilo que foi decidido, né? Então, de fato esse tipo de discussão que eu também queria trazer, né? Que eu queria gerar, que eu queria que vocês fizessem a partir de todo esse conteúdo. E, por fim, é um texto longo, é um comentário só de uma pessoa, sobre o texto 6, que é esse texto em inglês, sobre controle de comportamento, o texto do Skinner e do Holland. Acabei de revisar o texto e confesso que tive bastante dificuldade com o idioma e de compreender as ideias centrais dele. No entanto, então, um relato pessoal sobre um texto em inglês, né? No entanto, foi interessante ver como o comportamento humano tange tudo que acontece ao nosso redor, seja em âmbitos mais simples e particulares ou até mesmo em ações que impactam outros indivíduos de maneira benéfica ou maléfica. Isso é ótimo, sim. Na verdade, o comportamento, o Skinner fala que o comportamento ele pode ser entendido como um sistema que permite a nossa adaptação ao meio, ok? Que pode ser o meio físico, eu com as coisas concretas, por exemplo, a mesa, a água, desculpa o barulho, a cadeira, ok? Mas também o meio social, eu com outras pessoas. E tudo que a gente faz, todas as nossas ações, todos os comportamentos modificam esse meio e, por sua vez, o nosso comportamento também é modificado pelo meio. Então, a gente modifica o meio e é modificado pelo meio, ok? Achei interessante também
como ele pontua 3 áreas que influenciam diretamente o nosso comportamento. Personal control, né, um autocontrole, controle pessoal, a educação e o governo, além de demonstrar que todo comportamento é pautado em algum objetivo, sendo ele ético ou não. Eu gostaria de levantar nesse tópico opiniões de vocês sobre como o comportamento dos professores podem nos afetar de maneira sistêmica. Seguindo o exemplo citado no texto, onde ocorre o confronto entre União Soviética e Estados Unidos, tendo em vista que tudo parte de um interesse diplomático que é passado para pessoas com cargos superiores, posteriormente influenciando o comportamento e a ação de pessoas que de fato executam essa decisão de forma sistêmica, né? É um pouco a ideia do texto anterior de sistema estratificado. O curioso é que, de alguma forma, as pessoas podem romper ou não com essa corrente de comportamento em algum momento, mas pelo seu objetivo ser claro ou com um propósito maior, elas acabam não rompendo com a ideologia que é esperada delas. Feita essa pequena reflexão, consigo fazer uma analogia com o conhecimento que nos é passado e em como os planos de ensino são formados. Olha que legal, como deu certo essa coisa de partir de um conteúdo geral, filosófico, caindo para os planos de ensino, para a educação, que é o nosso objetivo, né? Creio que no ensino superior o conteúdo apresentado é pautado no que há de mais atual na ciência, com a intenção de formar alunos atualizados e competentes. Entretanto, creio que em fases de educação onde a metodologia é mais flexível, como em escolas que planejam seus planos de ensino para que os alunos passem diretamente no vestibular, o modo que o conteúdo é passado acaba não contemplando as necessidades do aluno, fazendo com que ele não seja tratado de forma mais empática e não tenha contato com atividades que tragam conteúdos diversos. É isso, o objetivo é que ele passe do vestibular, a escola consegue dizer que 100% dos alunos foram aprovados nas melhores universidades, faz divulgação para ela, ok? E aí a gente continua mantendo um ciclo que fecha por ela mesma, né? Que se justifica. Estudar para passar no vestibular, né? Não pensando na vida e nas necessidades individuais. Você pautar seu planejamento visando metodicamente em um único objetivo que pode até trazer o resultado esperado de forma mais rápida, todavia, qual o preço disso? Alguns alunos podem se sobrecarregar com a velocidade que os conteúdos foram passados e se prejudicarem por ficarem presos em um só objetivo, não conseguindo vivenciar outros fatores para sua integração e lazer que podem potencializar seus resultados. Certo? Então é isso. Claro, o vestibular é um dos aspectos da vida. Mas é isso. Assim, quantos anos a gente passa da nossa vida pensando nesse maledeto vestibular, né? Quanto tempo a gente fica se preparando? A gente fica pelo menos 1 ano da nossa vida se dedicando exclusivamente a isso. Outros que a gente se dedica boa parte do nosso tempo a estudar e a aprender conteúdo que é importante para o vestibular. E muitas vezes a gente nem vê aplicação, né? Muito disso a gente nem volta a retomar, nem volta a ver na nossa vida. Qual seria a solução para nós na educação? Sermos transparentes com os alunos, com os nossos alunos, sobre qual a ideia e objetivo estamos passando para eles. Se falharmos nesse processo, seria ético? Considerando que vamos influenciar diretamente no comportamento dos nossos alunos. Essa que é a questão. Assim. A gente passa tanto tempo na escola e a gente tem o nosso comportamento diretamente influenciado por esse período que a gente está lá, pelas interações que a gente está lá, pelas coisas que a gente aprende, pelos conteúdos, né, pelas práticas que a gente tem lá, práticas de laboratório, até educação física, né, que geralmente muitas pessoas não levam a sério, acham que é momento para jogar bola, sei lá. A gente aprende coisas que são super importantes e a gente precisa se atentar a isso no planejamento da aula. Eu, sinceramente, acho que a melhor solução é sempre ser claro com o máximo de transparência possível. Porém, não sei até que ponto
nos é permitido e eficaz passar essas ideias. Acho que muitas vezes, como citei no exemplo das escolas mais voltadas para que o aluno passe no vestibular, elas não são eficazes em pensar no desenvolvimento total do indivíduo. E isso é extremamente triste. Acho que conseguimos encontrar melhores maneiras de manipular os comportamentos de quem temos influência. As coisas poderiam se desenvolver de uma forma muito melhor. Certo? Então é isso. A questão da manipulação de comportamento existe, independente da gente dizer que isso está acontecendo ou não. Tem muita gente dizendo que não, que que a gente tem que lutar por um mundo sem um tipo de manipulação, mas a gente pode pensar em manipulação não dessa maneira pejorativa. Quando, por exemplo, eu faço uma pergunta para vocês, isso pode ser entendido como manipulação. Eu estou aqui falando, mas isso também é um tipo de manipulação. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês aprendem, de certa maneira, que vocês gostem de mim, que vocês acham que eu sou um professor bom, dedicado. Eu quero ter esse tipo de manipulação, né, em relação ao comportamento de vocês, mas eu espero que isso tudo tenha uma função na vida de vocês. Eu espero que vocês consigam refletir sobre a prática de vocês, sobre o que vocês estão ensinando, sobre os comportamentos que vocês vão ensinar aos alunos de vocês, né? Com quais objetivos vocês vão fazer isso. Então, eu estou manipulando e eu espero que vocês tenham benefícios na vida profissional de vocês, na vida, né, de uma maneira geral. Então, sim, é uma manipulação e sim, eu acho que eu deixei claro para vocês desde o início o que eu estou esperando, né? Que vocês aprendam. E aí agora, no final, eu também acho, eu estou tendo essa preocupação de ser transparente. Concordo com esse texto. Eu também acredito que a transparência é o melhor caminho, né? Quanto mais claro a gente deixa os critérios, o que é esperado, maior segurança a gente passa e a gente não tem surpresas desagradáveis, né? As coisas estão claras, a gente pode falar sobre aquilo que está preocupando, aquilo que está sendo ruim. Então, eu também concordo, a transparência é sempre o melhor caminho. E aí agora eu estou tentando trazer alguns resultados para a gente discutir e tentar mostrar o que eu acho que deu certo, o que não deu, né? Tentando fazer uma espécie de relatório, né, do curso. Bom, uma discussão pessoal. Então, como é que eu entendo toda essa discussão da disciplina? Eu acho que as discussões no fórum permite afirmar que os objetivos propostos foram atingidos. Eu acho que sim, deu certo. Aqueles 3 objetivos iniciais que eu propus na primeira semana de aula, no primeiro dia de aula, eles foram atingidos. Eu acredito que todos vocês conseguem definir aprendizagem do ponto de vista comportamental. Todos vocês não só conseguem, como vocês fizeram dos fóruns, vocês conseguem falar sobre instrução programada, programação de ensino e PSI, e que vocês conseguem também definir objetivos comportamentais. Vocês fizeram isso. No início, o feedback foi um pouco mais demorado. Eu cheguei a demorar perto de uma semana, se não me engano, porque eu não achava que eu ia precisar dar alguns feedbacks, mas aí quando eu descobri que a programação que eu fiz exigia que eu desse feedback, eu fui me organizando e aí eu fui conseguindo fazer feedbacks todo dia, né? No máximo 2 dias em alguns casos, né? Até em finais de semana, porque eu percebi que vocês, alguns de vocês pelo menos, gostavam de trabalhar no final de semana. Durante a semana vocês faziam outras coisas, no final de semana vocês trabalhavam. Então, eu acabei me adaptando para conseguir também dar alguns feedbacks nos finais de semana. Então, isso. Então, exigiu de mim trabalhos também aos fins de semana, não só no dia da aula, eu não só tinha que trabalhar no dia da aula e preparar um conteúdo para a aula, mas isso exigiu de mim um trabalho bastante frequente, né? E, claro, também exigiu de mim, em alguns momentos, parar para preparar o conteúdo, como hoje. Assim, hoje eu passei a manhã preparando esse conteúdo para a gente discutir, para trazer para vocês. E agora o tempo de discussão, mais o tempo da tutoria, mais o tempo dos feedbacks. Então, eu
pessoalmente, eu gostei, sim, em alguns momentos eu fiquei mais estressado, porque vocês iam terminando e me dizendo, ó, terminei, dá feedback. E aí os primeiros eu sentia como se fosse uma pressão, assim, querem que eu dê logo feedback, mas como assim, não consigo? Até eu me dar conta que, na verdade, vocês estavam só avisando, né, que concluiu, quero que eu dê o feedback, e aí eu entrava, e aí eu me sentia mais tranquilo e conseguia organizar isso melhor. Eu achei que nós tivemos poucos concluintes até agora, nós tivemos até hoje de manhã 13 concluintes, eu achei pouco se a gente tem um número de 36, né, alunos, 13 é menos de 50%, é muito pouco. E aí eu pensei em algumas justificativas. Uma delas, o próprio método, o fato de exigir uma resposta ativa pode ter sido um problema, porque geralmente a gente pensa na aula em que a gente vai, escuta e depois faz uma prova, e nesse caso não, vocês tinham que se manter trabalhando sempre. A pandemia, em alguns casos, eu sei que foi um problema, pelo menos uma pessoa entrou em contato comigo dizendo que teve que se mudar, problemas na família por conta da pandemia e tal, e também o fato desta não ser uma disciplina específica do curso de vocês. Então, pode ser que muitos da turma se dedicaram às disciplinas específicas do curso e menos às disciplinas não específicas. Não sei se é verdade, se faz sentido, mas eu pensei em algumas questões que pudessem justificar o número de concluintes que nós tivemos. Certo, pessoal, o que eu preparei para vocês era isso. E aí eu deixo agora aberto um tempinho para vocês falarem sobre o que vocês acharam, o que vocês, sei lá, gostariam de pontuar sobre a aula, sobre a disciplina. Professor, sim? Uma coisa que eu notei, conforme você foi apresentando e inclusive a forma como você foi tratando a disciplina ao longo do tempo, me veio à mente justamente também aquela parte, acho que foi da unidade 3, acho. Não sei, em que a gente que tem também uma parte de rever o próprio comportamento, né, como professor para conseguir gerar o comportamento objetivo, né? Sim, porque é isso. Assim, o que eu espero de vocês são alguns comportamentos. Mas o que eu planejo para dar condições a vocês de apresentar esse comportamento é também o comportamento meu. Então, assim, para saber se vocês aprenderam, eu preciso ver aquilo que eu fiz e os resultados daquilo que eu fui fazendo. Sim. Né? Então, de certa maneira, esse conteúdo que eu trouxe... Deixa eu parar de compartilhar aqui. Qualquer coisa eu volto a compartilhar. De certa maneira, esse relato que eu trouxe para vocês, ele é também uma análise do meu próprio comportamento enquanto professor. Né? Eu tenho um colega que conversa sobre programação de ensino e tal, e ele falou assim, que legal que você tem esse fórum, porque uma próxima vez que você quiser dar essa disciplina, você consegue melhorar ela muito. Você consegue ver direitinho, né, o que deu certo, o que deu errado, e consegue rever. Né? Então é isso, assim, a gente consegue avaliar o nosso próprio comportamento. Né? Isso é fundamental. Uhum. Legal, legal. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação, algum comentário? Sobre os primeiros fóruns que eu tive. Eu acho que essa Amanda, eu não li esse comentário seu ainda, né? Sobre os primeiros fóruns que não tiveram muitas discussões. Acho que se já tivessem alguns tópicos abertos,
que nós comentássemos, talvez desse uma direção. Eu acho que sim também. Eu acho que sim também. Eu acho que para uma próxima eu poderia fazer isso. Assim. Eu poderia já deixar abertos os tópicos e vocês vão acrescentando pontos, né? Vão aprofundando a discussão, né? E aí, nos tópicos seguintes, já teríamos uma direção de como abrir. Eu acho que sim, eu acho que pode ter algumas discussões em que o tópico já está aberto, vocês só comentam, né? E outros que vocês podem abrir e tal. Mas uma outra coisa que eu pensei é que eu poderia pensar em maneiras mais... Não sei como descrever isso, mas uma outra maneira de avaliar o fórum, né? Porque na prática o que aconteceu é escrever o número de caracteres necessários ou o número de comentários necessários está liberado. Não tem esse tipo de discussão certo e errado. Assim. Na verdade, eu acho, lendo, né, todos os tópicos, não tem nada certo, não tem nada que eu diria que estivesse errado. Eu acho que no final das contas, exceto aquele episódio, né, da unidade 1 e da unidade 2, que aí sim, né, pode ser considerado errado, todos os outros comentários, eles vão na direção. Assim, algumas pessoas não fizeram exatamente um comentário sobre o texto, em alguns deles, eram mais perguntas do tipo, o que isso tem a ver com educação? Gostaria que vocês comentassem. Né? Então, isso não mostra uma compreensão do conteúdo. Né? Mas, então, eu poderia, de repente, pensar num esquema que evitasse esse tipo de comentário. Né? Eu acho que abrir tópicos faria isso. Eu acho que é uma ideia legal. E aí, pessoal, algo mais? Eu comentei com minha noiva a respeito dessa disciplina, o que a gente estava estudando, né? Legal. E eu comentei com ela sobre Skinner. Ela é professora de geografia. Então, ela teve também várias disciplinas da licenciatura e tudo. Quando eu comentei Skinner, ela meio que torceu o nariz. Né? Behaviorismo, né? E isso eu noto muito em boa parte do ciclo, digamos assim, da educação. Eu não consigo entender ainda o porquê que o behaviorismo ele é, assim, não diria mal visto, mas meio que não sei, deixado de lado. É criticado. É muito criticado. E eu não acho que é injustificado, não. Eu acho que tem dois aspectos, Júlio. Eu acho que tem o aspecto teórico. Legal, Amanda. Eu acho que tem um aspecto teórico, mas tem um aspecto prático do behaviorismo que, de fato, gerou muita controvérsia. Assim. Até a minha preocupação com esses dois últimos textos, né, da unidade 5 e 6, tem um pouco a ver com essa história da área, né, que ela foi muito relacionada à manipulação de comportamento de uma maneira crítica. Né? Então, vou usar tal procedimento porque ele vai aprender. Então, por exemplo, tem uma pesquisa, eu tenho discutido, eu também sou terapeuta, então eu acabo discutindo isso em outros contextos, uma pesquisa da década de 70, de 74. Uma criança que tinha comportamento menino, que tinha comportamentos de meninas. Então, esse é o primeiro aspecto, o primeiro problema. Né? É uma análise extremamente machista que vai dizer o que é comportamento de menino e o que é comportamento de menina. Então, comportamento de meninos, para o texto, eles inclusive citam isso. Eles descrevem quais são esses comportamentos. Brincar de bola, brincar de bola não, mas esportes mais agressivos, né? De contato físico, de brigas, inclusive, interesse por arma de fogo, equipamento militar e coisas do tipo. Comportamentos de meninas seriam os comportamentos ligados a cuidado, né? Brincar de boneca, roupinha de boneca. Então, se é menino, tem que ter interesse de um jeito, se é menina, tem que ter interesse de outro jeito. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que eles entenderam como um problema o menino gostar daquilo que era colocado como de menina. E aí eles montam todo um procedimento
para reforçar comportamentos do menino ligados a esses interesses de menino e quando o menino tem interesses que seriam das meninas, né? Então, assim, é um procedimento super complexo, teoricamente muito bom, mas cujos resultados são problemáticos, assim. Do ponto de vista técnico, eles conseguiram ensinar aos meninos o comportamento dos meninos, de meninos. Então, o menino, de fato, começou a demonstrar mais interesse por arma de fogo, de brinquedo, pelo menos, né? Arminha de brinquedo, equipamento de polícia, coisas do tipo. Mas existem outras questões. Então, assim, existe um documentário que fala sobre a vida desse menino, né? Porque ele, com 30 e qualquer coisa anos de idade, sei lá, 30, 35 anos de idade, se suicidou e a família acusou essa pesquisa, né, como responsável por isso. Porque ele era uma pessoa legal, todo mundo gostava dele, mas ele era meio deprimido, ele nunca se relacionou com ninguém, nem com homem, nem com mulher, e se suicidou com 30 e poucos anos. Né? Então, a família diz que ele passou uma vida meio morna, assim, sem muitas alegrias, sem muitas tristezas, meio parecia uma depressão mesmo, assim. E aí foram entrevistar o pesquisador. O pesquisador falou assim: não, mas na época, os pais estavam preocupados porque o menino poderia sofrer caso ele fosse homossexual, sei lá, alguma coisa assim. A gente fez uma pesquisa que foi aprovada, a gente submeteu para uma revista que foi aprovada. Então, assim, a gente, de fato, fez isso, mas também não estava sozinho, né? Então, a história da análise do behaviorismo tem muito disso. Muitas coisas que esbarram na ética, assim, né? Então, de fato, muita gente torce o nariz. Mas também tem muitas coisas que são bem legais na análise do comportamento. Assim. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista de conhecimento, tem muita coisa muito legal. Então, é isso. Assim, eu acho que todas as áreas têm coisas boas e coisas ruins. Mas na educação em específico, ficou associado essas questões de controle, de manipulação do comportamento, sendo que a educação é uma área mais ligada à liberdade, né? Mais ligada a questões humanas, e aí chega o behaviorismo, a análise do comportamento, falando de controle, manipulação, e com exemplos desse tipo. Então, acho que justifica o nariz torcido. Acho que justifica. E que bom que Amanda, pelo menos, né, que disse que também estava com o nariz torcido, topou, confiou e resolveu ler e tal, e mudou bastante a percepção. Legal, legal. Algo mais, pessoal? Tem coisas que valem questões éticas, sim. Porque quando a gente acaba... E aí, essa é uma outra questão. Quando a gente lê textos de educação sobre análise do comportamento, geralmente são textos... Existem algumas pesquisas por aí publicadas mostrando essa questão, que muitas vezes a maneira como a análise do comportamento é ensinada é uma maneira muito... que queima de fato o filme da análise do comportamento, né? Então, o objetivo é manipular o comportamento usando punição. Então, geralmente, textos que falam sobre análise do comportamento têm algumas incorreções que acabam justificando ainda mais esse nariz torcido. Eu já li algumas coisas assim, eu lembro que hoje eu estou mais de boa com isso, mas tinha épocas que eu ficava extremamente irritado com algumas correções que aparecem em textos. Assim. Eu já fiz alguns cursos sobre ensino, didática e tal, que a análise do comportamento é apresentada de uma maneira muito
pejorativas, talvez, sei lá, queimando o filme, né? Falando mal, criticando. Isso é comum. Certo, pessoal? Já estamos aí com 1h40 de aula. Se tiverem mais alguma coisa, a gente vai conversando, senão a gente já pode encerrar também. Bom, então, acho que eu já posso declarar encerrada a nossa disciplina. Bom, para mim foi ótimo, adorei, foi uma experiência bem legal. Espero que tenha sido para vocês também. Né? Certo, pessoal? Então, prazer, sucesso na vida de vocês, que a gente possa se encontrar mais vezes por aí. Certeza. Certo, foi um prazer. Legal, legal. Foi ótimo. Foi a maneira, me surpreendeu a maneira que a disciplina foi dada, de verdade, Que bom, que bom. positivamente. Fico feliz, fico feliz. Eu queria, de fato, produzir isso, assim, uma coisa diferente, né, da experiência que a gente geralmente tem, né, na vida acadêmica, que vai de encontro com o objetivo da disciplina e que possa, sei lá, eu acho legal tirar a gente do caminho habitual, assim, pensar coisas diferentes, fora da casinha. E é legal, assim, Bárbara, legal, Bárbara. Eu sou professor substituto, né? Então, e eu estou chegando já no final do meu contrato aqui de 2 anos. Então, acho que eu vou aproveitar essa liberdade que eu estou tendo de fazer qualquer coisa que eu possa. Eu vou tentar fazer uma coisa que eu acredito, que eu acho que pode ser legal, pode ser gostoso para vocês também. Que bom que vocês tiveram essa impressão também. Dá muito certo. Legal, legal. Então, pessoal, valeu. Boa noite para vocês. Eu que agradeço. Boa noite, Valeu. professor. Tchau, tchau. Tchau. Amanda, gostei bastante. Valeu, Amanda. Que bom, que bom.